Olá, amigos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Covid. Não daqueles aspectos mais discutidos que nós temos ouvido, mas algumas questões, alguns pontos de vista que nós temos que estar atentos sobre a questão da doença propriamente dita e também sobre a pandemia e também outras correlações. Então, a Covid, embora seja uma infecção extremamente ampla de ser discutida no sentido das manifestações dela, desde as formas mais leves até as formas mais graves, ela tem que ser considerada também uma doença que nós estamos em conhecimento sobre ela, ainda nós não conhecemos vários aspectos. Por exemplo, os aspectos sequelares, ou seja, manifestações que vêm a posterior, não necessariamente durante o processo infeccioso. Então, das sequelas que nós temos observado, já de relatos não só a nível de nossos consultórios, mas também de relatos internacionais em outros centros, nós temos visto algumas sequelas importantes, que é o caso das sequelas cardíacas, inclusive o paciente desenvolvendo a posterior, como algumas viroses, desenvolvendo no coração o risco de ter uma insuficiência cardíaca, ou seja, a miocardiopatia pós-viral, levando o indivíduo a desenvolver uma incapacidade do seu coração usar o músculo cardíaco e esse músculo cardíaco causar uma deficiência. Ou seja, o indivíduo desenvolve uma doença secundária ao processo infeccioso. Lesões em algumas artérias, que é o caso das arterites com ou não repercussão sobre coágulos, aumentando o risco de tromboses, inclusive. Então é importante a gente estar atento a essas questões sequelares, né? Nesse caso da cardiologia. Existe a possibilidade, inclusive, de fazer um quadro semelhante a outras viroses, que é o inchaço também do coração, fazendo uma pericardite, ou seja, a região que envolve o nosso coração, que é o famoso pericárdio, se apresentar de uma maneira a reter líquidos, esses líquidos que se formam nessa cavidade, que envolve o coração, acabar tamponando, ou seja, criando a possibilidade do nosso coração também sofrer um prejuízo na sua capacidade de bombeamento. Exemplifiquei algumas sequelas no campo da cardiologia, mas nós temos outros órgãos que estão sendo visualizados também. É o caso do sistema nervoso central, que alguns pacientes desenvolveram manifestações durante a Covid e pós-Covid com alterações do nível de cognição, ou seja, a capacidade de pensamento, a capacidade de memorização, inclusive um quadro semelhante às demências, né, as doenças degenerativas a nível cerebral e algumas outras manifestações de prejuízo cognitivo também em algumas áreas mais específicas, como a área de cálculo, a área de discernimento mais específico de algumas funções. E também alguns danos na área de alguns centros importantes da atividade cerebral, como os órgãos dos sentidos. Então, a parte neurológica central pode estar comprometida, inclusive deixando danos no caso de alguns sentidos, que é o caso do olfato, é o caso, às vezes, do paladar, que pode ser envolvido também, e nesse caso, são sequelas que nós observamos. Perifericamente, os nervos da medula também podem sofrer algum abalo. É o caso dos pacientes que desenvolvem alguma perda de força muscular ou de coordenação motora, ou mesmo alguns prejuízos um pouco mais significativos, como parestesias que eles acabam desenvolvendo na evolução pós-Covid. Então, a gente tem esses quadros que têm ocorrido. Existe um quadro bastante grave também, que são as arterites ou as vasculites que podem ocorrer nos indivíduos, inclusive nas crianças, que foram relatados casos mundialmente e que são de extrema gravidade. Ou seja, causando risco até mesmo de microcoágulos que podem causar até mesmo risco de amputação em algumas extremidades. Então a gente tem essa necessidade de comentar esses fatos das sequelas. Nós temos que comentar também uma questão muito importante, que é a valorização não só dessa imunização específica da Covid, que seriam as vacinas para a doença, que nós devemos realmente valorizar, nós não devemos nos privar de sermos imunizados, até porque é uma doença nova, uma doença que nós não sabemos a extensão total dela ainda, e que a vacina, ela resolve a possibilidade de nós termos o quê? Uma atenuação da exposição ao vírus, que inclusive pode ser simplesmente também uma diminuição da sua gravidade. No primeiro momento, a gente não tem todas as respostas sobre a imunização, mas essas respostas virão ao curso de que as pessoas imunizadas também nos trarão dados de como a evolução se fará na imunização. Se ela será uma imunização maior ou menor em sua efetividade do que nós temos os dados atuais, e também se nós deveremos ser imunizados
periodicamente, nós não sabemos também a necessidade que ocorrerá ao longo prazo. Mas, no primeiro momento, a imunização é fundamental. Devemos estar atentos também que outras imunizações que podemos fazer concomitantemente também devem ser valorizadas. É o caso da imunização para pneumonia, que diminuiria muito a chance de você complicar com uma pneumonia pós-Covid, inclusive de origem bacteriana. Então devemos estar atentos que outras formas de imunização, de outras vacinas também têm que ser valorizadas e que as pessoas podem estar realmente se expondo à nossa rede pública ou mesmo nas redes particulares que nós temos hoje acesso. Então nós temos que valorizar que a partir desse momento e da situação de pandemia que nós vivemos ou vivenciamos, nós vamos ter que realmente estar atentos que a vacina se tornou um artigo extremamente de valia no contexto de proteção das pessoas. Inclusive as vacinas tradicionais, que muitas pessoas nos últimos anos, até por uma desinformação, começaram a se privar de ser expostas. Então muitas pessoas não foram vacinadas de doenças absolutamente preveníveis e que acabaram tendo essas doenças. Foi o caso do sarampo, que recentemente nós tivemos alguns casos no nosso estado, inclusive casos fatais, e que as pessoas não tinham sido imunizadas. Então nós devemos estar atentos a revalorizar a questão da imunização. O Brasil sempre foi um país pioneiro na área de imunização e continua sendo um país de extrema atenção na rede pública da imunização e que nós devemos valorizar. Nós temos que recriar nas pessoas o hábito da vacinação, porque muitas pessoas estavam desmerecendo essa questão. Então, nós temos que frisar que nesse momento, quanto mais o nosso pool de imunidade, ou seja, o conjunto de possibilidades de aumentar a resistência nossa imunológica, ele puder ser ampliado, ele é de valia para nós, inclusive com imunização até mesmo cruzada, de situações que você acaba ampliando a rede de anticorpos, a rede sua de sustentação frente a qualquer nova infecção. Então eu falei um pouquinho sobre isso, porque nós dispomos nas nossas redes públicas hoje, né, a nível do país inteiro, nos estados, ou mesmo no governo federal, nós temos uma rede de estrutura ímpar no mundo, com o número de unidades, o número de vacinas brasileiras hoje da rede oficial é um número extremamente grande, extremamente importante, extremamente de qualidade. O Brasil é produtor, inclusive, da maior parte dessas vacinas, nos institutos de vacinas que nós temos aqui no Brasil. E, nesse caso, a gente não pode mais se furtar ao direito disso. Nesse caso da Covid, obviamente que nós estamos tendo que, no momento, ter a produção de vacinas em concomitância com outros países, inclusive alguns insumos vêm de fora. Acreditamos que logo nós teremos nossos próprios insumos também, mas assim, a gente deve valorizar. No primeiro momento, para nós sairmos dessa pandemia, nós temos uma mudança desse cenário que é muitas vezes catastrófico em algumas regiões, que é o caso do Amazonas e outras regiões do Brasil, mas nós temos que valorizar também todas as outras condições de imunização que nós temos no nosso dia a dia e que têm que ser resgatadas. Então, nós devemos ter isso hoje no nosso dia a dia como uma coisa que deve ser assim, uma tarefa para todos nós e que quem realmente possa também informar as outras pessoas, eles são formadores de opinião, eles devem levar as pessoas esse conhecimento e ampliar isso a nível de nossa população, que muitas vezes tem acesso e não usa desse recurso. Então, estaremos juntos aí para discutir novos temas. Um abraço.